para não perder o costume, eu trouxe um texto belíssimo nesta manhã. E o texto, ele começa assim: a mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos, que estava em estado terminal de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e angústia, ela era muito determinada. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da sua doença. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou: filho, você alguma vez já pensou o que gostaria de ser quando crescesse? Mamãe, eu sempre quis ser bombeiro. A mãe sorriu e disse: vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros, local ali próximo onde o rapaz estava internado, e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho, e perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros, comovido, disse: nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com o seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá ir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com o emblema de nosso batalhão, casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu no uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia-lhe estar no céu. Ocorreram 3 chamados naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todos os 3. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes, no tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo tão profundamente que ele viveu 3 meses, a mais que o previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente. E a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntou se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico, para ficar com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. Mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio, que é apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E também poderia abrir a janela do quarto do garoto? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram no hospital. Estenderam a escada até o andar onde o garoto estava e 16 bombeiros subiram e entraram pela janela. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram e disseram que o amavam. Com voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro?
Sim, você é um dos melhores, disse o chefe. Com essas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos para sempre. E você, diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes, amigos, o que você faria? Bem, será que você diria: eu posso fazer mais que isso? Muito bem, texto maravilhoso, texto lindo esse nessa manhã. Bem, será que a frase de hoje, eu posso fazer mais que isso? O que você tem a me dizer ao ouvir esse texto hoje? Deixa aqui para mim, nos comentários, você que está ao vivo nos acompanhando. Esse texto, um dos textos mais lindos que eu já li e que também ouvi na minha vida. Nós podemos fazer mais que isso. Quantas vezes na nossa vida nós negamos, às vezes, alguns favores, negamos ajuda, negamos poder realizar para uma pessoa um sonho. Quantas vezes você disse ou diz mais não do que diz sim? Pois é, está na hora da gente mudar isso. Está na hora de você trazer à sua vida essa frase: nós podemos fazer mais que isso. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, quando alguém depender de você para alguma coisa, não negue, não coloque um obstáculo, simplesmente diga: eu posso fazer mais que isso. Até porque isso se torna um desafio para você. Quantas pessoas hoje vivem uma situação negativa? Tudo é negativo, tudo não vai dar certo, tudo vai dar errado, as coisas não estão saindo bem, eu não tenho sorte, eu não vou conseguir, e não. Caramba, e vivem reclamando pela vida ser assim tão negativa. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Qual está sendo a sua atitude hoje para mudar isso? Ah, Daniel, eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei o que fazer, Daniel, eu estou perdido. Eu sei o quanto eu sou negativa, mas eu não sei por onde mudar isso. Eu te digo por onde você deve mudar. Você deve começar a dizer essa frase: eu posso fazer mais que isso. Eu quero que você repita de onde você está hoje. Você que se acha uma pessoa negativa, você que acha que a sua vida está dando errado, que nada dá certo para você, significa que talvez você esteja pensando em si mesmo. E o grande segredo hoje é você distribuir um pouco para alguém. É assim que nós conseguimos algo para nós, não no sentido de sermos interesseiros, muito bem, mas no sentido de poder ajudar, de contribuir. Então toda vez que eu faço alguma coisa por alguém, toda vez que eu me disponho a ajudar alguém, com certeza aquilo retorna para nós. É interessante quando a gente consegue fazer um bem a uma pessoa, a alguém, a alguma situação, e você no final de ter concluído aquilo, você fala assim: caramba, como eu estou leve, como eu estou aliviado. É impressionante isso, não? Pois é, porque a caridade, ela tem essa força de retorno, significa que tudo aquilo que você planta, de fato você colhe. Se eu estou plantando as coisas ruins, olha aí, quantas vezes eu plantei na minha vida as coisas ruins, as coisas negativas, eu estou colhendo aquilo que é negativo, sem sombra de dúvidas. Agora, se eu sou uma pessoa positiva, no sentido para frente, de acreditar, mesmo vendo aquela situação ali não tão boa, não tão positiva, mas eu manter uma fé, eu acreditar que eu serei capaz de superar aquilo, de fato eu irei conseguir. Bem, o tema que eu propus, ou proponho, no caso para hoje, é a tríade da tragédia humana. O que significa isso, Daniel? Bem, cedo ou tarde você irá sofrer na vida. Como assim, Daniel? Você está me rogando uma praga? Não é nada disso. Isso é uma teoria do Dr. Viktor Frankl, e você vai ver o quanto essa teoria tem um sentido na sua vida e na minha, depois que você nos acompanhar aqui e aprender como lidar com essa tríade da tragédia humana,
conhecer a tríade e aprender a lidar com ela. De alguma dessas 3 formas, você irá encontrar o sofrimento. A tríade trágica, da existência, como assim chamada pelo Frankl, ela é entendida porque você jamais poderá escapar dela. Por isso é uma tragédia. E, claro, isso de alguma forma, vai ser bom, porque você irá aprender a lidar com esse sofrimento. E é justamente o que a gente vem falando muito aqui no programa, A gente fala bastante sobre a questão do sofrimento, porque o que mais gera dificuldade na existência humana para lidar, seja através da perda, seja através de uma doença, seja através de uma decepção, seja através de um abandono, nós estamos sempre sofrendo. E o que fazer com isso? Bem, gerar um prazer nesse sofrimento não dá. Aí nós estamos falando de uma situação bem perigosa. Podemos estar gerando aí um comportamento sádico ou masoquista, e não é isso que nós queremos. Negar também a existência desse sofrimento não é o caminho. Então precisamos aprender a lidar com ele. Não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que nunca morrerá. Essa frase do Viktor Frankl está num livro chamado A Vontade de Sentido, na página 94. O que o Frankl quer dizer com isso? Que nenhum mortal que tenha vivido, passado por esse mundo, ou que esteja passando, ou que passará, deixará de viver a tríade da tragédia humana. E o que significa essa tríade da tragédia humana? Você vai saber comigo, já já. Estou deixando você curioso? Está curiosa? Fica comigo, você vai entender o que é essa tríade trágica da existência. À primeira vista, essa frase não é nada agradável, de se ouvir, e pode até soar meio assustadora. Com certeza algumas pessoas aí estão assustadas. O que Daniel está falando hoje? A gente já vive tanta tragédia, a gente já vive tanto sofrimento. O que Daniel está trazendo esse tema hoje para mim? Justamente para que você aprenda a lidar com esse sentimento. Nós não podemos fingir que esse sofrimento não existe. Tampouco não podemos também fazer desse sofrimento um prazer. Como eu disse, se tornaria uma doença, estaríamos no campo lá do sadismo, do masoquismo, e não é esse o caminho. Embora Freud chegou a dizer que de sadismo e de masoquismo nós temos um pouco, claro que de forma equilibrada, e quando há um desequilíbrio entre o sadismo e o masoquismo, é quando no momento, por exemplo, sádico da coisa, nós fazemos alguém sofrer, e o masoquista é quando nós nos colocamos em sofrimento, nós buscamos o sofrimento na nossa vida. Então veja a importância de se pensar hoje na tríade da existência, ou seja, a tríade da tragédia da existência, Mas ela revela também uma verdade, uma verdade útil, da qual jamais poderemos fugir. E o que ela vem revelando? O que essa tríade da existência revela? Não existe vida sem sofrimento, ok? Toda vida, ela haverá de encontrar o sofrimento, seja ele psíquico, seja ele físico, enfim, nós encontraremos esse sofrimento. E a pergunta é, o que fazer com ele? Se você hoje vive uma vida de sofrimento e não sabe o que fazer, nós hoje temos uma dica para você. Outra coisa muito importante, voltarmos à questão do sadismo e do masoquismo. Se você hoje tem prazer em sentir-se sofrido,
né, em viver esse sofrimento, tem alguma coisa desequilibrada. Por outro lado, se você é uma pessoa, às vezes um tanto desagradável, gosta de espizinhar, gosta de fazer sofrer, você está com o seu lado sádico um tanto desequilibrado. Então é preciso equilibrar essas duas instâncias aí. Não existe vida sem sofrimento. O que Franco quer dizer com isso? Ele quer dizer que este sofrimento pelo qual todos nós iremos passar se divide em 3 elementos da vida, dos quais ninguém escapa. O que ele chama então de tríade trágica. Eu tenho certeza que quando eu revelar essa tríade da tragédia humana, muita gente, se não todos vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo, irão se identificar, irão ter passado por algum momento como esse, ou ainda estão passando, ou até mesmo irão passar. O que o Viktor Frankl chamou da tríade da tragédia humana? Ele chama de dor, ou sofrimento, o primeiro ponto desse tripé. A segunda é a culpa, e a terceira é a morte. 3 coisas que são inevitáveis à vida humana. Qualquer um mortal que tenha passado por esse mundo, que esteja passando ou que passará, jamais deixará de vivenciar e de encontrar a tríade da tragédia humana. E o que significa isso? Significa que se eu em algum momento da vida terei que sofrer, em algum momento da vida sentirei culpa e em algum momento da vida morrerei, por que ficar preso esperando que isso aconteça? As pessoas acabam gerando uma frustração, uma neurose, por conta do medo de um dia ser surpreendido por essa dor, pela culpa ou até mesmo pela morte. Eu acredito que o terceiro e último é algo que apavora muita gente, e já vamos falar dele. Mas vamos começar aqui pela dor. O que significa isso? Que nos rodeia desde o momento em que nascemos até o último suspiro de nossa vida. É o sofrimento. Estamos diante de situações que podem nos gerar sofrimento. Se hoje você vive uma doença, se hoje você vive um relacionamento, a falta de emprego, se você hoje está passando por alguma situação que está te gerando um sofrimento, eu tenho uma chave para compartilhar com você. É um segredo que o Viktor Frankl desenvolveu na sua teoria na logoterapia. Ele fala que nós precisamos dar sempre sentido a essa dor, para que a gente não caia no desespero. Toda vez que eu dou sentido a esse sofrimento, a essa dor, eu evito o desespero. E o que é o desespero, Daniel? O desespero é aquilo que me arranca toda possibilidade de esperança. E dar sentido a esse sofrimento, a essa dor, é sem sombra de dúvidas aceitar. Aceitar que esse sofrimento lhe pertence. Não é que você deseje esse sofrimento, não é que você tenha prazer em sentir esse sofrimento, mas você acolhe esse sofrimento, sendo ele teu. E ali você vai se perguntar: como devo fazer para dar sentido a esse sofrimento? Quando pretendo buscar por esse sentido? Porque se eu não encontro, ou melhor, se eu não dou sentido a essa dor, a esse sofrer, eu fatalmente irei então me desesperar. E segundo ponto da tríade da tragédia humana está a culpa. Quem aqui nunca se sentiu culpado? Quem aqui em algum momento da vida não se culpou por uma decisão
não tão bem tomada, por escolhas erradas. E aí é que cabe também a gente fazer uma boa reflexão sobre a questão das atitudes e escolhas, né? Certa ocasião, uma paciente dizia para mim: Daniel, não é a mesma coisa escolhas e atitudes? Bem, parece, né? Mas elas se diferenciam num seguinte ponto: as escolhas, elas podem ser terceirizadas. Olha que coisa interessante. Se eu estou lá numa lanchonete, eu estou num restaurante com você, eu falo, você pergunta para mim assim: Daniel, o que você vai querer comer? Eu falo: escolhe qualquer coisa aí que eu te sigo. Ou seja, eu estou terceirizando a escolha. Eu posso terceirizar. Eu posso deixar que você escolha por mim. E as atitudes? Atitude é algo pessoal. Ela depende unicamente, exclusivamente de você. É você que precisa tomar hoje atitude. E não adianta querer terceirizar a atitude, porque ela depende daquilo que realmente você deseja alcançar. E é justamente para que não gere essa culpa, né? Por eu não ter tomado uma atitude na minha vida. Você que está me ouvindo aí, qual é a atitude que hoje você precisa tomar? Não é uma atitude baseada em algo radical, apenas na emoção, porque aí nós vamos afundar. Vamos afundar. A nossa atitude, ela deve ser pautada na razão e sem esquecer também a emoção. É uma dosagem de cada, é um equilíbrio de cada. E aí conseguimos tomar boas atitudes, realizar boas atitudes, não? E evitar assim um nível de culpa. É claro que, como disse o Frankl, não há como evitar que você em algum momento da vida sinta-se culpado. E se isso está acontecendo com você, a pergunta que eu te faço é: o que você poderá fazer com relação ao passado? Absolutamente nada. Porque não posso mudar o passado. Mas para lidar com a culpa, eu posso me colocar no aqui e agora, no presente, e tomar atitudes positivas hoje, que vão gerar, olha que coisa interessante, né? Que irão gerar futuramente bons frutos. É isso que você precisa pensar. Não há como mudar o passado. Se não há como mudar o passado, eu não tenho por que ficar preso a essa culpa. Eu posso hoje transformar essa culpa em boas atitudes hoje, agora. E a terceiro ponto dessa tríade é a morte. Aquela que de fato apavora cada um de nós, por não sabermos o que virá. Sabemos o que tem, porque isso já nos foi revelado, mas saber como será, de que forma será, o que eu irei ver, para onde irei, isso se torna para nós algo até que alivia, né? Mas não tira aquele medo de como será. Bem, a morte, que é a primeira e mais firme certeza de quem está vivo. Não há como negar que um dia iremos vivenciar a morte. A questão toda é: se eu irei um dia morrer, por que devo ficar preocupado com essa morte? Por que devo, na verdade, viver em função desse dia que eu não sei quando será? Perceba que quando eu me prendo a essa ideia, eu me envolvo em uma neurose, chamada neurose noogênica, né, para o Frankl, que é a neurose no cunho espiritual. Eu fico preso àquela ideia e eu não consigo sair dali. Eu não consigo viver a vida que me foi dada.
Até porque, se existe a morte, antes dela existe a vida. E é esse presente de Deus que eu preciso honrar. É como se você tivesse chegado no meu aniversário e me trouxesse um presente. E eu sequer abri o seu presente e joguei lá, como se aquilo não tivesse a menor importância. Como você se sentiria? Eu acredito que você se sentiria muito mal, né? Eu acho que você se sentiria até humilhado. Muitas das vezes Deus se sente assim conosco, porque Ele nos presenteou com o melhor presente que poderíamos ter ganhado, que é a vida, o dom da vida, né? O presente que é essa vida. Então precisamos honrá-la e não nos envolver em uma ideia que ainda não aconteceu e que nós não sabemos quando acontecerá e como acontecerá. Mas afinal, como sofrer dessas três formas poderia ser algo bom? Essa é uma pergunta interessante, né? E aí, o Frankl coloca: sofrer não é bom, é verdade, e nunca será, né? Então, ou seja, lembra que eu falei para vocês, o sofrimento não pode ser encarado como um prazer, como um desejo, mas sim como algo que pode me alavancar para que eu encontre o sentido para a minha vida. Ela pode ser uma experiência muito útil para que eu encontre, para que eu busque, para que me eleve, né? É como se desse aquela força, aquela pressão, para que eu pudesse, né? Que eu pudesse encontrar, sair daquele lugar e não admitir o sofrimento para encontrar o sentido. Sobre a ótica da logoterapia, no entanto, por meio desses três elementos que eu acabei de falar, nós sempre poderemos encontrar sentido na vida, se quisermos, é claro, né? Porque o sentido, ele não pode ser dado a você, você tem que querer encontrá-lo, apesar de qualquer circunstância, e até mesmo na pior delas, você pode encontrar sentido. E é simples de entender. Bem, quanto à questão da dor, podemos suportá-la em favor de alguém ou de uma causa, por exemplo, né? Então, quantas vezes nós suportamos sofrimentos porque nós não queríamos, né, ver o outro mal, ou até mesmo pelo outro, né, seja pelo um filho, seja pelo pai ou pela mãe, pelo esposo ou esposa, a gente suportou aquilo. Então, de fato, podemos suportar, né, em favor de alguém ou de uma causa. Talvez você enfrentou muitas situações para chegar onde você chegou hoje, né? Então você tinha uma visão lá na frente, e para chegar àquilo, você teve que suportar todo o sofrimento que a vida lhe ofereceu. Há quem sofra a dor da perda de um familiar próximo, por exemplo, né? E ainda assim se sinta impelido a esquecer do próprio luto para consolar outras pessoas que sofrem. Isso também é um exemplo, né? Quantas vezes a gente se depara com pessoas que não é porque elas não choraram, não é porque elas não expressaram um sentimento de desespero que elas não estão sentindo aquela perda, né? Mas elas, em função de outras pessoas, optou em estar ali, né, contendo aquele sofrimento em favor do outro. Isso é muito bonito, né? Isso é lindo demais. Veja quanto a gente consegue encontrar um sofrimento na nossa vida, um sentido, né, ao sofrimento da nossa vida. Eu sempre conto uma história muito interessante que vale a pena ela ser repetida aqui. Um homem, ele era um atleta, segundo Frankl, né, ele coloca nos seus livros, e ele era um corredor, né, ele corria, competia. Segundo Frankl, ele ganhava medalhas, né, era um cara bem esforçado e tal. E certa ocasião ele descobriu que ele tinha diabetes. E ao descobrir isso,
o quadro dele complicou, chegando ao ponto dele amputar as 2 pernas. Bem, imagina isso para um corredor, um atleta. Acabou, né? Acabou a vida dessa pessoa. E aí, como sempre, surgem 2 opções na nossa vida. Quais são elas? Se afundar no sofrimento, na dor, né? E até mesmo na culpa, esperando essa morte, ou dar sentido ao sofrimento. Imagina, qual foi a opção que esse homem escolheu? Ele escolheu a segunda opção, dar sentido ao sofrimento. E o que ele fez, Daniel? Ele colocou 2 pernas mecânicas e se inscreveu nas Paralimpíadas. Ou seja, o que ele queria de verdade? Ele queria correr. Não importa se era com a própria perna. Mas o objetivo dele, o ideal dele, era, sem dúvidas, correr. Imagina se ele dissesse, eu estou aqui com a perna mecânica, mas não são minhas pernas. Olha, eu busco o sofrimento. Mas não, para ele era suficiente, porque ele voltou a correr. Lidar com o sofrimento também é você fugir do lamento. Tem pessoas que vivem se lamentando, vivem se justificando, vivem se vitimizando. E essas pessoas nunca conseguirão sair, desse sofrimento, porque elas não conseguem dar sentido. Elas querem que as pessoas sintam pena delas. Deu para entender isso? Isso é profundo. E quanto à culpa, ele continua. Por situações passadas que não podem ser mudadas, podemos usá-la como combustível para mudar a nós mesmos. Foi o que eu falei. O combustível, ele se encontra no presente, no aqui e agora. Chega de lamentar. Chega de você dizer, como eu sou um pobre coitado, como eu sofro, como a vida é cruel comigo. Olha, eu não deveria ter tomado essa decisão lá atrás. Olha como que está a minha vida agora. Chega! Você não é mais a mesma pessoa que você foi lá atrás. Hoje você vai sair do programa Sentido da Vida diferente de como você entrou. Porque você vai aprender que não é lamentando a culpa, mas é tomando decisões e atitudes no aqui e agora que você irá reverter isso. Cabe a você ver essa culpa como um privilégio, uma chance de mudar. E é somente no aqui e agora que você consegue fazer isso. E quanto à morte, podemos usá-la para tomar senso de urgência na vida. Olha que coisa impressionante essa frase, gente. Podemos usar essa ideia de morte para tomar senso de urgência na vida, enxergando cada dia como uma oportunidade única e irrepetível de encontrar sentido. Pensa uma coisa aqui comigo. Imagina que você hoje esteja vivendo pela segunda vez, tendo a oportunidade, mas que você está prestes a cometer o mesmo erro que cometeu da primeira vez. Olha que frase impressionante. Essa frase é do Viktor Frankl, é do livro Em Busca de Sentido da Vida. Para que ele usa essa frase? Justamente para que você faça uma reflexão do que você está fazendo com a sua vida. Olha o que você está fazendo com a sua vida hoje. Você está desperdiçando ela com preocupações, com achismos. Não dá para viver e se não me faz evoluir, não me torna uma pessoa melhor. Tire essa ideia de e se. Mas Daniel, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Nós só vamos saber se experimentarmos. É claro que existem experiências que a gente não precisa vivenciar, Porque sabemos aonde aquilo vai dar. Isso é fato. Mas olha que interessante essa frase. Podemos usá-la para tomar senso de urgência na vida. Olha, está preocupado com a morte? Então se preocupe mais com a vida. O que você precisa fazer ainda aqui na vida? O que você pretende deixar aqui nessa vida? Seja para o seu filho, para sua filha, para sua esposa. Que tipo de ensinamento você quer deixar? Que legado
Olha, a gente não ouve essa palavra, né? Essa palavra é quase que extinta hoje, né? O legado de uma pessoa. O que você quer deixar como legado de vida? Está na hora de você acordar. Porque, segundo Frankl, nós jamais deixaremos de vivenciar e experimentar a tríade da tragédia humana: a dor, o sofrimento, a culpa e a morte. E não é porque elas existem ou existirão na minha vida em algum momento que eu devo desistir da minha vida e de encontrar sentido para ela. Pensa nisso.